café e Java. Java. Ai, que demais! Java é foda, né? Mas todo mundo fala que Java é uma bosta. 25K é uma vaga de Java. Java. Vambora, mais um café. E hoje, café e protocolo HTTP, tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai dar um início, uma trilha. Tu que está iniciando na programação, a gente vai fazer os conceitos básicos para tu entender e iniciar o teu protocolo HTTP, tua primeira API, o teu primeiro teste de programação para tua primeira vaga, tá? Bem simples. Um Postman IntelliJ para a gente programar. A gente vai fazer em Java, tá? Todo mundo fala que Java é difícil de fazer, vamos mostrar o Java de forma simplificada de programar, fazendo uma API REST com ele, usando o protocolo HTTP. Então vamos lá. Já instalou? Pausou o vídeo, conseguiu instalar, tá tudo bonitinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá, pro código mesmo. O protocolo HTTP é o início mesmo, então a gente vai falar de get, post, put, delete. Esses 4 é o que tu mais vai usar no teu dia a dia, tá? Tem mais? Tem mais opções no protocolo HTTP? Tem, tá? Se a gente for até no próprio Postman aqui, iniciar uma nova URL, tem aqui options, header, tem outros métodos que vão ser usados, tá? No nosso cenário, 99,9% do que a gente usa no mercado, a gente vai usar get, post, put e delete. Vamos lá, estou aqui com inicialização de um projeto Java, tá? Spring Boot, para ser fácil, e a gente vai criar a nossa cafeteria, ok? Eu quero usar o Java 24, mas você pode usar qualquer Java, é bem simples as coisas que a gente vai utilizar aqui. Eu quero usar como Maven, tá? Para gerenciar nossas bibliotecas, com a linguagem Java. Next, não vou importar nada por enquanto, vou dar só um create. Criamos o projeto, ele vai indexar aqui, vai ter algumas coisinhas que ele vai fazer, nada demais. O que é importante, quando a gente cria um projeto Spring, ele já cria a nossa resource e a nossa classe Java. O que a gente vai usar nesse momento? Do Java. A gente vai usar uma class, tá? Nesse cenário a gente não vai criar uma class, tá? A gente vai criar um pedido, vamos criar o salvar do pedido, editar e tal. Mas eu preciso ter um objeto, orientação a objeto. A gente pode entrar um pouco nesse assunto em uma outra aula de orientação a objeto, mas nesse cenário a gente nem vai usar uma classe que é herd e tal, a gente vai usar um record. Vamos usar um record do Java, que é uma forma de gerenciar a classe de algo imutável. Tu não vai conseguir mudar esse registro depois que tu criou ele, tá? E a gente vai criar aqui bem simples mesmo, tá? Um long para gerenciar o nosso ID, certo? Então, um long ID, tá? Digitei errado. Ok, long ID. A gente vai ter uma descrição, então, string descrição. Vamos criar um valor para esse nosso pedido, tá? Só que valores, eu gosto muito de trabalhar com Big Decimal, tá? Então, Big Decimal, importa lá do match, ele vai importar para ti, bonitinho, valor, e um status, que a gente vai usar como string também, um status, uma letra única, tá? Para a gente controlar esse status, um R de registrado, um P de pendente, enfim, usar um caractere que a gente vai decidindo conforme a gente vai programando. Criamos a classe pedido, o que a gente tem que fazer agora? Para ser simples, tá? Vamos criar uma controller. Isso não estou fazendo estrutura nenhuma de projeto, não estou botando numa MVC, só para ser simples a gente explicar como criar uma API da jeito mais rápido possível, sem utilizar banco de dados, só para ter tudo em memória mesmo, para a gente conseguir usufruir e testar de tudo aquilo que a gente precisa, tá? Então agora a gente vai criar um pedido controller. E dentro do pedido controller, a gente começa uma classe simples, tá? Vazia. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai começar a usar as notações que tem no Spring, tá? Spring Boot. Aqui, o que eu recomendo para vocês? Usar o IntelliJ, por quê? Porque ele já tem algumas coisas embutidas de IA, então vai ajudar muito vocês na hora de digitar. Então, vamos lá. Quando vocês precisam usar nesse cenário, agora a gente está criando um REST controller. Então vamos dar o @REST controller. Ele vai dizer que não existe, tá? A gente vai importar o REST controller. Ele vai pedir para
importar o que a gente precisa, então vou adicionar a importação lá. Ele está fazendo ele adicionou essa dependência no meu Maven, tá? No meu POM aqui, POM XML, ele deve adicionar a dependência aqui, ok. Porque ele faz automaticamente. Eu boto o que eu preciso aqui e ele vai importar automaticamente. Por isso que tu não precisa ficar muito preocupado em importar as coisas, tá? Então, a partir de que tu começa a usar, ele já começa a importar isso bonitinho, tá? Aqui, eu quero ter um request mapping. O que esse request mapping vai fazer na nossa API? Ele vai dizer a rota que eu quero que use. Então, vamos lá. No nosso cenário, a gente está usando o pedido. Então, pedidos. Então, toda vida que eu chamar minha URL /pedidos, esqueci da barra aqui, /pedidos, ele vai cair nessa controller. E agora a gente vai começar a programar os nossos métodos, tá? O que a gente precisa criar aqui? Vamos criar o primeiro, o primeiro método, vamos usar o get, tá? Então vamos lá. Eu nem vou botar as notações primeiras, eu vou botar public, tá? A IA me sugeriu criar um construtor, não vou precisar de um construtor aqui, eu vou criar um collection, tá? E nesse collection, ele já me sugeriu que eu vou ter um pedidos, tá? Mas nesse cenário, eu quero mudar isso, tá? Buscar todos no nosso cenário que receba nada. Eu só recebo um post e receba nada. Aqui ele está dizendo para eu criar um array, tá? Mas nesse cenário, a IA me sugeriu para criar um array. Nesse cenário eu não quero programar isso, tá? O que eu quero fazer? Eu quero criar alguma coisa em memória. Para quê? Para que eu faça um post, ele salve na memória. Quando eu usar um get, eu tenho esses registros para mim. Então o que eu vou criar aqui, tá? Um private static. Por que static? Enquanto estiver executando um static final, enquanto estiver executando a minha aplicação, tá? Eu vou saber se tá tudo, eu vou saber o que está inserido nessa lista, tá? Eu vou criar uma lista agora. Então, eu vou criar, na verdade, um mapping, uma lista de, aqui já sugeriu da forma correta, um pouco errado, tá? Porque eu quero não um hashed map, eu quero um new concurrent map. Ele gerou um monte de coisa aqui, eu não queria isso, tá? Então, e às vezes te quebra as pernas, eu só queria isso tudo aqui. Um current map de nada dentro e ponto e vírgula. É o que eu preciso, tá? Deve ter, claro, fiz errado, né? É REST map, falta um REST map aqui. Eu lendo o código não consegui importar. Current REST map, ok? Então, criando esse mapa, tá? Eu vou botar aqui pedidos, ou mais fácil eu colocar pedidos mapa pedidos, vamos botar, né? Para a gente conseguir ter esse mapeamento de todos os pedidos que já estão inseridos na nossa API, tá? E ser mais tranquilo de a gente inserir, buscar e tal. Então, como é que a gente faz para buscar todos nesse cenário? Aqui eu tenho que definir que eu quero um get map, a IA sugeriu certo. E aqui eu quero que retorne, tá? Mapa pedidos values. O que ele vai fazer? Ele vai retornar todos os caras que tem no meu mapa pedidos. Tá, vamos começar agora a fazer como a gente testa isso. Então vamos lá. Eu vou criar também aqui um post. É o próximo cara que eu tenho que criar. Então vamos lá. Vamos lá, public. Nesse cenário eu vou receber somente um pedido. Vou retornar um pedido, na verdade, né? Vou retornar um pedido. Eu quero salvar pedido recebendo um pedido. Ok? Então, basicamente, quando eu receber um pedido, eu vou retornar o pedido. Por quê? Porque eu quero que quando eu crie um pedido, tá? No criar, vamos botar como criar aqui para vocês ficarem bem fácil de entender. Eu quero que ele retorne o pedido inteiro com o ID. Porque eu vou receber sem o ID e retornar com o ID, tá? E aqui eu vou nomear de pedido request, para a gente saber o que é requisição. Vamos lá. Notações que a gente precisa colocar, tá? Eu preciso colocar um arroba request body, tá? Por quê? Porque
Porque eu estou dizendo que eu vou receber isso aqui no corpo da requisição, tá? Então, uma requisição post tem o header, cabeçalho, o body, o corpo dela, e a URL, tá? Vou colocar também um arroba postmap agora, tá? Postmap, porque eu vou receber num post, tá? E vou botar um arroba response, tá? Response status nesse cenário. Por quê? Porque eu quero que o status que eu retorne aqui seja um HTTP accept, um HTTP create, tá? O que ele vai dizer? Quando eu retornar, eu vou dizer que eu retornei um criado, um pedido criado. Só que a gente chegou num problema. Eu preciso algo para controlar os IDs, todos os IDs que eu inseri. Então aqui, no banco de dados seria uma sequence. Aqui, vamos criar um atomic long, tá? Que é uma propriedade que eu consigo ter um incremento dele, como se fosse uma sequence, tá? Isso normalmente nos projetos que tem banco de dados não precisa, mas nesse cenário eu vou utilizar porque eu não vou ter um banco de dados. Então aqui, private static, porque a gente precisa que ele fique em memória até o final da execução do nosso programa, tá? Enquanto o programa estiver executando. Atomic long, ID pedidos atomic long. A IA, quando eu escrevi atomic, por que eu uso algumas IAs no plugin do próprio IDE? Porque quando eu comecei a digitar o atomic, ela já tinha entendido o que eu queria criar, tá? E ela acabou sugerindo o resto certo. Então, assim, IAs não são ruins na programação. Até sênior, todo mundo, júnior, sênior, pleno. Qualquer pessoa utilizando IA é bom. O problema é tu usar ela de forma errada. Não errada, mas de forma imprudente, tá? Isso é um problema. Tu usar de forma imprudente é um problema porque tu não sabe o que a IA tá fazendo. Então, vamos lá. Long já me sugeriu, ó, eu quero pegar o próximo ID, então ID incremented add get. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a lista de ID que eu já criei e incrementando um e salvando na memória, tá? Agora, ele está dizendo para me dar um put na lista. Eu vou dar o put na lista, mas o que eu quero ensinar para vocês? Eu quero que vocês façam algo que não tem. Então, vamos lá. Eu vou receber sem o status, saca? Eu vou receber o pedido sem o status e vou dar vou criar um novo pedido, um novo record para botar um status, porque um record é imutável, então eu não posso pegar o pedido record e mudar o status dele. Então o que eu vou fazer? Novo pedido igual a new pedido, certo? E aqui eu vou passar todos os parâmetros que eu preciso. Então, o ID não tinha, que eu também vou colocar. Eu vou receber só a descrição e valor do pedido e vou colocar o status e o ID. Então, eu vou botar ID, porque é o que eu acabei de criar, tá? Então, não tem um ID no novo. Aí, no pedido request, eu vou pegar a descrição, tá? E o pedido request ponto valor, eu vou pegar daqui também, ok? Só que o status, eu vou passar um R aqui, que é de registrado. A gente vai poder usar um enum, podia usar outras técnicas para fazer isso. Mas para ser simples e de um entendimento tranquilo, a gente vai usar somente uma letra, tá? Para ser mais fácil, ok? Aqui ele sugeriu certo, eu estou dando um put pro ID na lista, então eu estou pegando na minha lista, botando um put lá dentro com um novo pedido, e eu vou dar um return no novo pedido, ok? Nesse cenário, a gente já fez o post e o get. Tá. Vou executar. Ele vai fazer o build, vamos ver se deu tudo certo, ele vai startou a porta, 8080. Então vamos lá. No nosso cenário, ele está dizendo que se eu botar aqui localhost 8080 barra pedidos e executar um get, vai me retornar nada, ok? 200, ok? Nenhum registro na lista, porque eu não fiz nenhum ainda. Então, vou criar outro, vou copiar o URL, vou colocar como post, body, raw e JSON. Então, vamos criar um JSONzinho aqui. Como é que cria um JSON? Abre e fecha chaves.
Vou criar aspas dupla descricão. 2 pontos. Um café. Um café puro. E agora valor. Tem que ter uma vírgula para nós separar nosso registro. E o nosso valor vai ser 1,50. R$1,50. Ok? Quando eu der um send, ele vai dizer que é um bad request. Por quê? Vamos ver o que a gente não recebeu aqui. Será que eu tenho que receber todas as propriedades? Pedido request, eu estou dizendo que eu preciso de todas as propriedades. Ok, então eu vou precisar receber o ID e status. Vamos botar o ID no... Deixa eu ver, acho que o status eu vou precisar receber. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errônea. Nesse cenário... Ah, não, esse vírgula aqui. Por isso que eu programei esse vírgula. Aí a gente programou errado. Pronto. Eu botei uma vírgula, era um ponto, tá? Mas ele já me retornou o café puro como ID 1 e o valor 1,50 e com o status de registrado. Se eu for no meu get, que lista todos os pedidos, eu já vou ter esse cara na minha API, tá? Lembrando que eu sempre estou usando o debug. Por quê? Porque o debug deu algum problema em qualquer parte do teu código que tu está programando, que tu fez alguma coisa, deu algum erro. Se eu vir aqui e botar agora, eu quero 4 café com leite, e esse valor do meu pedido vai dar, sei lá, 6,82, certo? R$6,82. Der um send e der qualquer erro, eu consigo, pela IDE, olhar tudo o que acontece. Então, vamos lá. O que eu recebi no meu pedido? Eu recebi café com leite, não recebi um ID e recebi um valor de 6,82. Quando ele foi para a linha do ID, do gerar o ID, vamos lá, vamos ver o que ele faz. Ó. Eu vou usar até os botões. Ó. Step over F8. Eu posso apertar F8 no teclado. Vou apertar F8. Ele foi para a próxima linha. O que ele fez? Ele atribuiu, quando eu peguei a lista de IDs aqui e dei um auto-incremento, ele pegou o ID 2. Esse ID 2 é o que a gente precisava, porque a lista está controlando a sequência. Quando eu dei um novo pedido, ele pegou o pedido request e criou um novo registro de pedido, já com o nosso ID, a nossa descrição, o valor, como Big Decimal, e o nosso status de registrado. E aí, com o novo pedido, eu já dei um put na lista. Agora, se eu botar o mouse em cima da lista, ela está dizendo que tem 2 registros, tá? Da minha lista que está em memória. E retornou o pedido. Então, eu consigo fazer isso de forma muito fácil debugando. Então, nunca, jamais clique no playzinho. Clica no debug. É mais fácil para tu trabalhar. É mais fácil para tu testar o que está acontecendo, tá? Criamos 2. Se eu ficar listando aqui, vai listar 2. Só que tem um problema nesse cenário. Para os nossos próximos passos, é um problema. Por quê? Se eu vir na IDE para ela, a minha lista de pedido foi embora, porque não salvou no banco. Então vamos fazer alguma coisa aqui para a gente testar rapidão, tá? Então vamos criar aqui, para a gente conseguir testar várias vezes isso aqui, o nosso delete, o nosso get 1, ou o nosso put 1 e tal, para receber algumas coisas diferentes. Então vamos botar aqui um static. Ele já vai fazer static para mim, tá? Eu vou gerar um long ID pedido, ele já gerou para mim. Tu vê que quando eu comecei a programar, ele já começou a entender o que eu quero programar, tá? Eu vou botar ID 1 aqui, porque eu quero fazer 2 registros. Aí eu vou dar um mapa pedidos.put, que eu vou inserir um novo ID 1, vírgula, tá? Esse vírgula é para eu colocar um new pedido que vai receber a minha lista. Deixa eu dar um indentada aqui bonitinha. Deixa eu apagar isso aqui, botar a barra aqui no final. Que vai começar a receber o meu novo pedido. No meu novo pedido vai ter ID 1, vírgula, uma descrição, vírgula, um valor e vírgula, um status. Eu vou botar um status P de preparado,
Esse valor eu tenho que botar um new big decimal, tá? E aqui nesse cenário eu vou botar aspas, vou botar, sei lá, 9.50. E a descrição eu vou botar expresso. Um expresso, ok? Vou copiar isso aqui, colar embaixo, trocar para 2, botar 2 aqui e 2 aqui. O que eu estou fazendo? Criando o segundo registro, ok? E aqui eu vou criar gelado, café gelado. Não gosto, mas tem gente que aprecia, café gelado. Vou botar o valor de 19,50 e o status R. O que eu estou fazendo aqui? Quando a minha aplicação iniciar, ela vai criar esses dois caras na lista. E eu já no meu get, eu vou conseguir buscar esses caras com a lista iniciada assim que a aplicação startar, tá? E aí fica mais fácil de a gente testar. Então, ó, se eu já vim aqui, iniciou com os dois. Por quê? Toda vida que eu paro a aplicação e starto de novo, apaga os registros da memória. Porque a aplicação, enquanto estiver sendo executada, ele salva na memória. Então agora ficou mais fácil para a gente fazer outras coisas, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar um buscar por ID. Por quê? Tá? Porque o buscar por ID, vamos lá, o cara pediu um filtro que quer que eu consiga filtrar o ID do pedido, tá? Então eu quero pegar o ID 1 e filtrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um response entity agora. Isso é muito bom do Java, tá? Por quê? Porque o response entity eu posso dizer qual a entidade, qual record ou classe que eu quero retornar. Então vamos lá. Response entity. Ele passa um tipo, chavezinhas para passar um tipo, pedido. Então eu quero retornar um pedido. Oh, eu já tinha sugerido, ó. Buscar por ID e vou receber um ID long, tá? Aqui dentro eu vou pegar um get pelo ID. Vou verificar se é nulo. Boa. E aí eu dou um return no pedido com OK. E se não, aqui eu dou um return not found. Pode ser. Mas a forma que ele implementou não ficou legal, tá? Por quê? Porque a forma mais correta é usar as próprias propriedades que tem aqui, tá? O notfound.build, que é o que o response entity tem, tá? Response entity not found era para estar ok. Ok. Response entity.not found. Não. Eu não preciso dar um new. Response entity.notfound.build. Aí ele vai conseguir retornar o nosso not found com uma sintaxe mais ok. A IA me sugeriu, mas não é que necessariamente ela está correta. Só que a gente precisa configurar. Vamos lá. Spring. Então eu quero ser um getMap, tá? GetMapping. Só que nesse cenário eu vou dizer uma rota. Por quê? Porque eu quero receber o ID pela rota. Então vamos lá. Meu barra abre chaves, fecha chaves, ID, que é o que eu recebi no parâmetro. Então tem que ser sempre o mesmo nome aqui e aqui, tá? Ele vai receber do path variable. Então, do meu path variable, da minha rota, do meu caminho, minha variável do caminho, eu vou receber o meu ID. E eu digo que a rota do meu get não é só o get, porque senão vai cair no buscar todos, né? Quando ter um ID após o barra. Então, vai ficar, lembrando, composição de rota, pedidos, barra, o número do ID, ele vai cair nesse método. Então, vamos testar? E vai pegar o primeiro que ele encontrar, o get, vai verificar se existe, se não ele dá um not found, se não ele dá um pedido. Vamos testar os dois cenários. Clica no debug de novo, para dar um rerun. Lembra-se que a gente sempre vai criar o 1 e o 2, porque a gente criou a classe estática para isso, tá? Voltamos no post. Agora a gente vai criar uma nova aba. Eu vou só copiar isso aqui, porque eu não quero ficar digitando. Lembrando que, se eu botar um barra 1, ele tem que me retornar o pedido de ID 1. Recebi o 1 lá do meu pathing. Eu só vou dar um play. Ele vai buscar e vai retornar o meu pedido. Se eu botar o pedido 3, que não existe, ele tem que dar 404 not found, tá? Pedido 3. Vou tirar o breakpoint, porque não faz sentido aqui. Vou dar um play. E ele deu 404 not found. Então o que a gente implementou tá ok, certo? Get por ID com parâmetro, post, tá? Vamos para o delete.
é um pouquinho mais fácil de fazer, segue a mesma linha, tá? Eu vou programar da forma fácil para vocês. Como é que funciona o delete? Copia o get. O delete e o get é idêntico, tá? Tu muda esse get para um delete mapping, ok? Delete mapping, que vai receber um ID pelo path variable, tá? O que muda? Ele vai receber um response entity void, tá? Só bota um void aqui, ok? Opa, void. Mas difícil falar e programar ao mesmo tempo, é bem complicado. E a implementação muda um pouquinho, tá? Então, o escopo do método é ok. E aqui vai para um deletar. Então, para ficar fácil, copiei o get, tirei o conteúdo, recebo a mesma coisa, um ID, tá? Agora, o que eu tenho que verificar aqui? A primeira verificação é se tem esse cara, tá? Então, se tem, eu deleto, certo? Eu posso fazer ao contrário, tá? Se não tem esse cara, eu deleto. Então, vamos lá. O que ele está dando de warning? Ah, ele tem que checar. Eu posso fazer só ao contrário que ele não vai me dar o erro, quer ver? Isso aí. Então, eu tenho que tirar isso aqui para fora, faço ao contrário. Se ele não tem, o que eu vou falar? Eu vou dar um return, mesma coisa que estava aqui, notfound.build, ok? Por quê? Porque não tem esse cara para eu escolher, ok? Se tem, ele vai cair no de baixo, vai dar o remove e vai dar um notcontent.build. Então, eu quero só retornar que não tenha conteúdo nenhum depois de deletar, ok? Beleza? Vamos testar? Lembrando, eu estou explicando o delete, apagando de uma lista, mas normalmente 99,9% dos sistemas que vocês vão criar não vai ter um delete. Vocês não vão deletar um registro do banco. Vocês vão trocar o status para excluído e não vai ser apresentado mais nos sistemas. Ok? Agora, vamos ver. Pedido 2 ele existe, certo? Retornou 2. Então vamos copiar isso aqui, mudar o protocolo HTTP para delete. Mesma URL, eu só mudei o protocolo. Mesma forma que eu copiei, ok. Ele deu um not content, como a gente tinha programado, porque ele tinha na lista. Só que se eu consultar agora, 404 not found, então ele não existe mais. Lembrando, ele não existe mais nessa execução, porque quando eu restartar o sistema, ele vai passar pela lista, vai recriar os registros e vai listar novamente, tá? Então não é um delete permanente. Nesse cenário aqui da nossa programação. O que falta? Put. Ah, Samuel, tu usa muito put no mercado? Às vezes, para alguns cenários muito específicos. Tem algumas formas de fazer o put, mas tu pode receber pelo corpo, tu pode receber pelo path, pelo próprio URL, o ID. Tu pode fazer, como muitos cenários, se eu receber o ID no meu criar, no meu salvar, eu edito, certo? Se o que eu mandei tem um ID, eu edito. Se eu não tenho ID, eu crio. Ou tu pode usar literalmente o putting só para fazer as edições, tá? Então vamos lá. Nesse cenário, public, eu vou criar para vocês, tá? Normalmente nas APIs eu uso de outra forma, ok? Eu uso basicamente no meu método de salvar, se eu recebo o ID eu altero, se eu não recebo o ID eu crio, ok? Nesse cenário, vamos fazer o mesmo cenário de um post, que a gente está usando no nosso post, tá? Response entity, que vai responder o nosso pedido, nosso record, tá? Ele tinha sugerido certo, ó. Atualizar request body. Então ele está dizendo aqui que eu vou receber meu body do pedido. Se eu receber isso aqui e editar por isso aqui, se eu botar só um @putMap, que é o que está fazendo aqui, e fazer todo o controle pelo ID que eu recebi dentro da request, não tem problema nenhum. Mas o padrão de mercado, vamos fazer só com o corpo, depois vamos editar para receber pela URL, tá? Porque o correto, mas que vão te pedir numa avaliaçãozinha de mercado é isso aí, num put. Então vamos lá. If, nesse cenário, mesmo cenário de um delete aqui, né? Eu quero só verificar se ele existe. Só que eu vou pegar aqui o pedido request.id. Então eu quero ver se esse pedido tem na lista. Senão ele vai dar um not found, eu não consigo editar, tá? Um pedido que não está na lista, só para a gente ter uma verificação. E aí agora eu copiei a implementação do nosso criar, só que eu não crio um pedido novo, tá?
eu acabo passando o meu ID aqui, ponto ID, e no final meu ponto status, tá? Pedido request, ponto status. Só pra gente salvar o new da lista. A gente pode passar direto? Pode e deve, tá? Mas por que eu não estou fazendo? Tá? Porque a gente vai fazer agora, ó, vamos terminar a implementação aqui, tá? Que é o return response int de novo, novo pedido, eu vou mudar para Ih, meu teclado foi de base? Não. Atualizado. Vou mudar para pedido atualizado, que é mais bonitinho, né? Deixa eu botar o P minúsculo para a convenção W3C atualizado. W3C é um bom conteúdo, eu acho que eu vou fazer um shorts disso para vocês. Então, vamos lá. Aqui já vou estar atualizando meu pedido pelo ID que eu recebi no corpo da requisição. Mas, tá, o mercado prega que você receba isso pela URL. Então vamos lá. Ele é uma mescla, o put é uma mescla de um get com um post. Basicamente isso. Então eu vou receber o ID aqui e vou fazer a mesma implementação aqui, tá? Arroba path variable long ID, vírgula, o resto do nosso cenário. E aí, nesse cenário, eu não pego o ID do meu body, eu pego o ID do meu path variable para eu receber o nosso put, ok? Então, fiz o delete, fica mais exemplificado o porquê, porque o mercado prega muito que tu receba o ID pela request, e aí tu faça a edição ou formato pelo ID que tu recebeu na request. Então vamos lá. Como é que eu configuro isso no Postman, certo? No Postman, eu vou configurar da seguinte forma. Vou criar uma nova request e vou usar o get por ID para a gente usar como exemplo, tá? Então, o get por ID eu vou mudar para put, certo? Só que eu também vou usar o conteúdo do meu post. Então, vamos lá. Meu body, raw, JSON, conteúdo, e aqui eu mudo o status, tá? Porque aqui, eu, por exemplo, eu vou pegar um pedido que está com status. A ideia é eu editar o status aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste. O que eu quero fazer? Eu vou pegar um consultar, vou consultar o pedido, ele retornou o ID, 2 e o status R. Vou pegar esse conteúdo e vou colocar aqui. O que eu quero fazer agora? Eu quero alterar o status R para P, de pronto. Enfim, não definimos ainda o que cada status significa, e eu só quero que esse valor seja entre aspas, para eu receber entre aspas ele, ok? Então, quando eu consultar novamente, o status tem que ser P depois de um put. Vou dar um put, ele retornou que ele editou com sucesso. Se eu botar o pedido 6 aqui, ele vai dar um not found, porque o pedido não existe. Mas eu já editei o pedido 2, que é o que eu estou consultando. Então agora o status é P. Beleza, gente? Então vamos lá, olhar para vocês e fazer uma recapitulação. A gente viu get, post, put, delete, get por ID e duas formas de fazer os puts. Esses são os contextos, é a programação que você precisa para criar uma API REST. Com isso, se o teu teste não pede banco de dados, tu já tem quase todo o cenário para tu criar algo em memória e conseguir fazer todo o teste da tua primeira vaga. Agora é só criar um frontzinho HTML, CSS, JavaScript e consumir. Esse é uma explicação muito básica de como tu criar APIs para tu fazer um controle de um HTTP. Então eu acabei explicando duas coisas para vocês hoje. O protocolo HTTP e como funciona basicamente, tá, uma API REST. Em Java, que todo mundo diz que é muito difícil de programar, com muito conceito, não. É uma linguagem orientada a objeto com um pouco mais de detalhes, ok? Então tá. Muito obrigado a todos. Se inscrevam, compartilhem. Essa trilha vai longe, tá? A gente vai falar sobre banco, sobre API, sobre front, tudo que tu precisa para tu iniciar na programação. Vou dar uma realidade. Programador não escolhe linguagem. Programador que é programador
sabe que precisa mais conhecimentos do que tem para resolver problemas que precisa. Então, primeiro, tu não discute uma tecnologia, tu discute a solução do teu problema. E aí depois tu pensa na tecnologia que mais se enquadra nesse problema. Um abraço, café e programação.